Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro, vamos falar aqui um pouquinho sobre a Astar, a STR, tá? Eu vou dar só uma opinião sobre ela, o que eu tô achando sobre esse projeto. Não vou entrar muito em detalhes, tá? Que eu já dei uma lida em tudo aqui, mas porque também tem muitos vídeos já dela, muito conteúdo dela no YouTube, né? Então eu quero dar uma opinião formada sobre outros aspectos que muitas vezes não são levados em consideração, tá ok? Antes de tudo aí, eu peço para vocês chegarem com o dedão no like, curtirem o nosso vídeo aqui e se inscreverem no nosso canal. Isso ajuda muito o YouTube a entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, tá ok, galera? Então, galera, para não entrar muito em detalhes técnicos, eu já estava lendo aqui até o white paper dela, várias coisas assim muito interessantes mesmo. É uma coisa mais técnica mesmo para quem entende, vai a fundo, né? Mas a gente está aqui, DeFi, NFT, mas o projeto dela se aprofunda muito mais do que isso, tá? É coisa de contratos inteligentes, é uma coisa muito mais profissional, tá? Do que coisas que entram no mercado aí, que se propõe a fazer um NFT, uma coisa, um jogo, tá? Mas aqui é uma coisa muito mais profissional, tá? Vai muito além do que isso, tá? Então o que acontece? Nesse aspecto não vou entrar muito em detalhes, tá? Posso fazer um vídeo mais específico na frente sobre isso, mas é o que eu te falei, já tem muito conteúdo sobre a Astar na internet, falando muito mais sobre isso. Então eu quero falar sobre outros assuntos aqui sobre ela, tá? Em relação ao que? Esse é um projeto que eu estudando ele, no geral aqui, eu acho que é aquele projeto que ele vai chegar lá no top, lá nos top 10, galera. Vai chegar lá, pode ser top 30, top 20, top 10. Vai chegar com certeza, porque é um projeto que vai ter muito investidor, tá ok? Ela está aqui no momento na posição ó, 240, tá? E eu acredito que ela vai comer muita posição aí e vai chegar lá nas cabeças, tá? Ela vai começar a beliscar e beliscar o top 10 não é sonho, tá? Ela pode chegar sim, porque é um projeto que vai entrar muito capital de investidor pesado, de empresas e tudo mais. Então, esse projeto ele tende a bombar e tende a valorizar aí 2, 3, 4, 5 mil por cento, muito mais ao longo do tempo. Tem coisinhas que eu sempre ressalto aqui, que eu vou falar aqui de outros projetos, que é em relação a isso. Ao capital de mercado dela, que está aqui, né, que hoje está em 227 milhões de dólares, e ao circulante dela, que o circulante dela atual está um pouco mais de 1,5 bi, e o total dela é praticamente de 7 bilhões, né? Essa diferença eu sempre ressalto, né? De você ter uma diferença um pouco grande do que você tem no total, daquilo que você tem no circulante, né? Porque a equipe ela pode começar a soltar isso, né, e impactar. Então, por exemplo, se ela dobrar aqui, esse circulante dela for para 3 bilhões, por exemplo, aqui, ela não vai alcançar nem a metade do total, mas ela já vai dobrar o seu capital de mercado. Então isso vai, né, piora um pouquinho a situação. Porém, o que acontece? A gente tem que ver que é um projeto, como eu te falei, ele não tem um supply gigantesco, né? E ele é um projeto promissor a ter muito investimento, a entrar muito capital. Então, no geral, mesmo isso não afeta tanto, tá? Dependendo do que ela for colocar em circulação. A gente tem que botar aqui só uma comparação num projeto que eu falo muito, que é um projeto que eu acho que vai ser de sucesso grande, que é da Ariva. A Ariva hoje, por exemplo, ela tem hoje 25 milhões de dólares de capital de mercado. Se a gente comparar com a Astar, praticamente a Ariva tem 10% do capital de mercado da Astar, né? Então, quer dizer, você potencialmente a Ariva ela tem muito mais poder de crescimento. E isso daqui também implica, vamos dizer, o supply total da Ariva hoje é de 93 bilhões, né? E o circulante de 65. Então a gente vê aqui que ela tem cerca de quase 30, 28 bilhões de tokens para entrar no mercado, no caso em circulação, se ela não for queimar, não fizer nada. Mas se vocês forem ver, mesmo que ela entre essa diferença aqui, para o supply dela circulante ficar equiparado ao total, isso daqui não iria, sabe, mexer muito no valor de capital de mercado dela. No caso, iria aqui para uns 35, entendeu? Nem isso, de repente, ia chegar aqui no capital de mercado dela. Então, não iria influenciar, porque ela tem pouco a entrar em relação ao que ela já tem no circulante. No caso da Astar, ela tem, né, aqui uma quantidade muito maior, ela não tem uma margem pequena de relação aqui, ela tem uma quantidade muito grande em relação ao que está no circulante, né, 4, 5 vezes mais. Então, isso pode impactar o valor,
mas se a equipe resolver realmente jogar isso para os circulantes, tá? Uma coisa que aconteceu que eu falei há poucos dias, eu falei da Dome, né? Everdome, tá aqui a Everdome. Eu falei da Everdome, fiz um vídeo da Everdome, vocês podem ver aqui umas 2 semanas atrás, e eu justamente falei isso, que o valor dela estava hiperfaturado, não pela quantidade de supply que ela tinha em circulação, mas pela quantidade de supply que ela tem no total. E no site vinha dizendo que ia ser, né, colocado em circulação por mês XXX, então ela dizia que ia aumentar. Então o que eu falei, o perigo é que ela tem um valor aqui hoje de 6 centavos de dólar, né? E ela, naquele vídeo que eu fiz há 2 semanas atrás, ela estava com 3 bilhões de tokens em circulação. Hoje ela já está com mais de 6. Então ela está colocando no mercado. Então isso vai fazer esse preço cair, despencar. E por isso que eu falei que o valor estava um pouco alto, porque a quantidade dela do total é muito grande em relação à circulação. Então quando a diferença é muito grande, você sabe que esse valor aqui pode minguar muito a médio prazo, dependendo de quanto eles forem colocar em circulação. Mas lá já está com um projeto que eles vão colocar, então é complicado. E eu falo em relação à ADA também, que é um projeto que a gente vê aqui. A ADA, por exemplo, ela tem uma circulação hoje de 32 bilhões de tokens, né? Só que essa circulação da ADA aqui, ela já está há anos. E ela tem 45 no total, bilhões, né? Mas ela não joga esse restante daqui que ela tem, de 13 bilhões, ela não joga em circulação há muito tempo. Porque o questionamento de muitas pessoas que detentores da ADA é que ela queimasse tokens para justamente ela valorizar. Porque ela basicamente ela nunca valorizou acima de 3 dólares. E o que acontece? A equipe da ADA mesmo, ela já falou que ela não vai queimar token, bateu o pé de que queimar token ela não queima. Acabou. Então isso gera o quê? Gera uma desconfiança nos detentores do token. Porque é o seguinte, se ela está batendo o pé dizendo que não vai queimar, ao mesmo tempo que ela há anos não joga nada daqui no circulante, isso pode deixar na expectativa que quando o preço dela começar a aumentar, vamos supor que ela chegue a 4 dólares amanhã, começa a valorizar e chega a 4 dólares, a equipe começa a pegar e jogar desse total no circulante, começa a aumentar no circulante. Aquilo que eles não fizeram há anos, comecem a fazer agora. Porque como eles não têm a intenção de queimar, bater o pé e dizer que não vão queimar, então a intenção é que esses 13 bilhões que ainda tem aqui entrem no circulante em algum momento. Só que é o seguinte, se eles jogarem agora com preço baixo, isso vai fazer a moeda derreter mais ainda, né? E muitas pessoas desacreditaram nesse projeto. Mas no caso aqui da Astar, a gente não sabe, porque é um projeto que está no começo, né? Diferente da ADA, que está há anos no mercado, né? Então, e a diferença que ela tem aqui é uma diferença que a gente pode dizer significante, mas que se ela começar a fazer o despejo, jogar aqui no circulante muito rápido, vamos dizer assim, isso pode impactar muito no valor. Eu acredito que eles vão jogar ainda muita coisa aqui para o circulante, mas como é um projeto novo e com um potencial enorme de entrada de capital, né? Não só de investidores comuns, mas de empresas, ainda falta tantas listagens para ela, eu acho que essa quantidade dela aqui não vai impactar tanto na Astar. Por isso que eu te falei, por isso é um projeto novo, um projeto que está lá atrás, 240 posição lá, 240 a posição dela, e que você pode com certeza ver que ela vai passar ali dos top 30, top 20 e beliscar o top 10, tá ok? Porque é um projeto que tem muito a entregar. Eu acredito nesse projeto, tá? É um projeto que eu estou vendo aqui que é daqueles que mais serão significantes, impactantes agora em 2021, tá? Tem outros aqui, como eu falo, que a Ariva é um baita projeto, tá? Que eu acredito muito na Ariva mesmo. É um dos que eu tenho mais investido, na Ariva. E eu falo mesmo, tá? Não tem porque eu falar que não sou. É um dos projetos que mais acredito, né? Porque tem um potencial maior de crescimento. Mas a Ariva ela também é muito dependente de quê? De abrir o ramo, né? O segmento de turismo, de viagens. Então isso é um fator que às vezes a Ariva pode travar. Que às vezes você acha, pô, a Ariva poderia estourar em 2022. Mas se, né, esse ramo de turismo e de viagens não decolar por vários motivos que estão tendo no mundo, conflitos, previsões disso, de economia, ela simplesmente fica um pouco mais travada, né? Isso não quer dizer que ela possa valorizar, ela pode apresentar coisas, apresentar listagem, apresentar parcerias, e isso dá um impulsionamento dela, mesmo que esse ramo não abra, né? Não volte à normalidade o ramo de turismo e viagens. Mas, por isso que eu te falei, um projeto que tem
já apresentando muitos resultados, parcerias, entregando aquilo que está prometendo e tem um capital de mercado baixo, ela é muito promissora a valorizar, mesmo que aquilo ali não seja promissor no momento para ela, né? Então, o que acontece? Mas aqui, falando de projeto mais promissor mesmo, eu acho a Astar, tá? É aquele projeto que ele não está dependendo muito desse negócio de viagem, de turismo. É lógico que economia, né? Mas o que acontece? A gente pode ver aqui um detalhe no gráfico que eu fiquei analisando dela, que é muito interessante. Foi o seguinte, eu comprei nela, até me lembro que eu paguei 66 centavos nela, tá ok, galera? 66 centavos que eu paguei. E ela, se eu não paguei aqui, ela deu uma subidinha, aí caiu, subidinha. Ela segurou muito nessa queda que teve. Essa queda que a maioria dos ativos derreteram, ela simplesmente ficou ali segurando o valor. Ela teve uma alta aqui nesses últimos 7 dias, mas essa queda aqui não foi pelo Bitcoin, foi por um despejo que teve, né? Algumas pessoas fazendo lucro, ela caiu. Porque na verdade foi daqui para cá, ó. Há cerca de 2 dias, alguma coisa, que ela deu uma caidinha. Mas foi para cá mais ou menos, ó. 19 que ela começou a cair, mas ela segurou na queda. Ela veio segurando e ela até foi valorizando. Então hoje, no dia de hoje, aqui no caso no CoinMarketCap está em centavos aqui de reais, né? Está em 72,44. Eu paguei 66, tá? Ali no início da queda. Ou seja, ela não derreteu, ela valorizou. Para quem gosta de dólar, ela está aqui custando hoje 14 centavos de dólar, né? Então o que acontece? Ela subiu, ela valorizou na queda do Bitcoin, ou ela se manteve, né? Ela se manteve e depois ela até valorizou. É um projeto que eu aposto também, galera. É um projeto que eu digo assim, ó, esse projeto ele é consistente, tem a entregar, vai entrar muito capital nele. Então eu digo que quem quiser um projeto para você olhar, pô, esse projeto é sólido, eu vou entrar nele para guardar uma grana, que eu sei que é um projeto que geralmente não derrete, entendeu? É aquele projeto que se o mercado abalar, é um projeto que ele não se abala tanto. Isso é muito importante. Antes de a gente pensar em ganhar, a gente tem que pensar em não perder, né? Então o que acontece? Ele já sai na frente dos outros porque ele não derreteu junto com o Bitcoin, e acontece que agora, quando o mercado começar a subir, ele já sai de um ponto mais alto que as outras, né? Então, galera, fica a dica aí, a gente analisar aqui uma coisa, analisar um projeto, falar um pouquinho diferente do que é falado no geral, né? Tá aqui no Twitter dela, tá movimentado, tem 211 mil inscritos no Twitter dela. Mas fica aí a dica, galera, vocês analisarem, ver se é interessante. Eu acho que é um projeto que vai lá beliscar o top 10 e é um projeto que esse ano ainda tem muito a valorizar, tá ok, galera? Abraços aí e até mais tarde.